Olá, seja bem-vindo ao canal Aqua Home, aquaponia familiar, início do processo aí de circulação da água. Vamos começar hoje o processo de ciclagem aqui no nosso sistema. O que é o processo de ciclagem? Basicamente é a preparação do sistema da água para os seres vivos que vão habitar o sistema aqui. A gente tem no sistema de aquaponia 3 seres vivos basicamente, que são as plantas, os peixes e as bactérias. Então o principal fator que faz a gente ter que fazer o processo de ciclagem é preparar esse ambiente para as bactérias, porque são esses grupos de bactérias que vão transformar a amônia tóxica para os peixes em nitrato, que é o elemento absorvível pelas plantas. Então basicamente o processo de ciclagem é isso, a gente precisa que essa água tenha condições das bactérias surgirem. E que condição é essa? É a presença da amônia. Existem basicamente 3 maneiras que o pessoal utiliza, existe mais, mas o pessoal utiliza em geral 3 maneiras de iniciar a ciclagem. A primeira é a introdução de peixes em pequenas quantidades, porque o peixe vai excretar amônia e a presença dessa amônia vai fazer com que os grupos de bactérias surjam. A outra maneira é comprar amônia, aquela amônia de farmácia, e também injetar no sistema. A presença dessa amônia vai fazer com que as bactérias comecem a aparecer. A terceira forma é jogar ração. Aí mesmo sem peixe, jogar um pouquinho de ração, porque essa ração vai decompor e essa decomposição gera amônia. Basicamente são essas 3 formas que o pessoal tem utilizado para iniciar o processo de ciclagem. O que a gente vai fazer? Eu até cogitei comprar amônia de farmácia para colocar, mas não vou fazer isso não. Eu vou começar a introduzir ração aos poucos e acompanhar os parâmetros da água. Eu acho que esse é o fator principal no processo de ciclagem, a gente acompanhar os parâmetros da água. Essa água que eu coloquei aqui é da concessionária, eu ainda não medi parâmetro algum. Vou iniciar hoje, inclusive, com a medição de pH. Como eu acabei de colocar água, não faz sentido medir outro parâmetro, seria basicamente o pH. E a partir daí a gente começa a acompanhar os outros parâmetros. O surgimento da amônia tóxica, o surgimento da amônia total, o surgimento de nitritos, de nitratos e assim sucessivamente. A ideia também é, durante esse período de ciclagem, introduzir alguns alevinos, alguns peixes, em uma caixa. Eu tenho a princípio 4 caixas de 1000 litros. E durante esse processo de ciclagem já começar paulatinamente a introduzir os peixes. A ideia não é inserir todos de uma vez, mas caixa por caixa. E sempre acompanhando esses parâmetros da água. Lembrando que a gente tem, resumidamente, 2 grupos de bactérias que precisam habitar esse nosso sistema para trazer o equilíbrio, que são as microsomonas, que vai pegar a amônia tóxica excretada pelos peixes ou decorrentes da decomposição de restos de ração e outros resíduos, transformar essa amônia tóxica em nitrito. Depois vem outro grupo de bactérias chamado Nitrobacter, que vão pegar esse nitrito e transformar em nitrato. E aí o nitrato é absorvível pelas plantas. Basicamente esse é o processo. Então a gente tem que dar a condição dessas bactérias aparecerem. A primeira condição é a existência da amônia, que a gente vai iniciar aqui colocando um pouquinho de ração e posteriormente com a introdução dos alevinos. A segunda condição que a gente tem que dar para essas bactérias surgirem é existir local para que elas façam suas colônias de bactérias, colonizem. Por enquanto a gente tem apenas a água, as caixas, bombonas de filtragem, nenhum elemento filtrante, nenhuma mídia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, durante esse processo de ciclagem, introduzir as escovas biológicas lá nos filtros, que são as segundas bombonas, introduzir as mídias biológicas. A gente não tem muita coisa ainda, tem poucas, mas a gente vai colocar essas mídias biológicas no SAMP, montar o filtro biológico. Na verdade, assim, eu estou chamando o filtro mecânico, a última bombona, chamando de filtro mecânico, as 2 últimas bombonas. Estou chamando o SAMP ali de filtro biológico, mas na realidade, na prática, a gente vai ter 3 tipos de filtro biológico aqui. A segunda bombona, que eu chamo de filtro mecânico, também vai ser um filtro biológico, vai ter escovas filtrantes. Então essa escova filtrante, além de filtrar, ou seja, fazer o processo mecânico de filtragem da água, ela também vai servir para abrigar as colônias de bactérias na escova. Então é o primeiro filtro biológico que a gente tem. O segundo filtro biológico é o SAMP, onde a gente vai ter as mídias biológicas, que a gente vai inserir em seguida. E o terceiro, que a gente ainda não montou, são as camas de cultivo. Eu vou montar aqui basicamente com argila expandida, vou fazer outros tipos também depois, mas a princípio será a maior parte com argila expandida. E a gente vai iniciar a montagem dessas camas aqui na parte de fora, onde está essa terra. A gente vai precisar aterrar aqui o sistema. Eu já verifiquei, não tem vazamento, a princípio está tudo funcionando. Então a gente vai aterrar, tirar aquela terra de lá, jogar para cá. E aí eu vou montar as primeiras camas ali fora. E essas camas com argila expandida também, além de ser canteiro para as plantas, ela tem 3 funções, né? Além de canteiro para as plantas,
Ela é um filtro mecânico, que retém partículas maiores, e também é um filtro biológico, que serve para as bactérias fazerem suas colônias. Então são esses 3 tipos de filtros biológicos que a gente vai montar e também durante o processo de ciclagem, para permitir que as bactérias tenham espaço, tenham os locais para fazer suas colônias.